noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva, que nós possamos abrir nosso coração, elevar nosso pensamento mais alto. Que a gente possa elevar nosso pensamento na direção do Cristo, né? Para as reflexões que vão ser propostas essa noite, né? O cerne da reflexão está lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, né? Que vai tratar a respeito das condições, se a Terra reúne as condições para que a gente encontre felicidade, né? E esse tema da felicidade ele é um tema que muitas vezes nos confunde. Mas será que é possível a gente alcançar a felicidade aqui nesse plano de provas e expiações? Será que isso é possível? E a doutrina espírita vem mostrar para nós qual é o entendimento doutrinário a respeito desse assunto, de forma a nos consolar, nos orientar e nos consolar com base nessa resposta. E aí, antes da gente adentrar no tema com base na visão espírita, a gente precisa fazer uma definição do que seria felicidade, né? Então, felicidade é, segundo o dicionário, é uma qualidade ou estado de feliz, satisfação, contentamento, bem-estar. E aí, o dicionário remata dizendo o seguinte: estado de uma consciência plenamente satisfeita. Quando lá na definição etimológica da palavra tem essa condição de estado de uma consciência plenamente satisfeita, aí a gente tem uma ligação direta com os ensinamentos da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita mostra para nós, define para nós, que o juiz que vai nos julgar é a nossa consciência. Então, obviamente, para que nós saiamos desse tribunal felizes ou banhados em felicidade, nós precisamos ter uma consciência plenamente satisfeita. Ou seja, esse juiz que é a consciência precisa estar plenamente satisfeito com aquilo que a gente vai apresentar em nossa defesa, para que a gente alcance essa felicidade. A doutrina espírita vai nos dizer algumas outras coisas a respeito da felicidade, para contextualizar qual é o significado na visão dilatada da doutrina espírita, porque ela não analisa a felicidade num período transitório, e sim a felicidade como um processo de construção, não individual, mas um processo de construção coletiva, de construção da comunidade. E aí a gente começa a entender a importância do eu dentro do todo. Todos nós, a doutrina espírita vem falar o seguinte, que todos nós buscamos a felicidade, porém, os caminhos são diferentes. Uns imaginam encontrá-la nas posses da riqueza, isso a gente vê cotidianamente. Tem gente que acha que a felicidade definitivamente tem uma ligação com posses materiais. Outros vão buscar a felicidade em prazeres, sejam eles da matiz que for, sejam prazeres sexuais, sejam prazeres da glutonia, do ócio, sejam eles os prazeres que forem. Outros nas diversões, nos passeios, e há aqueles que anseiam pelo prestígio. E todos esses, obrigatoriamente, precisam se envolver na luta por alcançar algum tipo de poder transitório. Porque é disso que muitas vezes é esse tipo de pensamento que vai embotar, que vai enferrujar a nossa visão. E não vai permitir que a gente veja de forma mais dilatada. Por quê? Porque nós colocamos a felicidade como uma mercadoria a ser alcançada. E a doutrina espírita vem mostrar para nós que não. Como foi falado lá na definição da palavra, a felicidade plena está alicerçada numa consciência tranquila, sabedora, que fez aquilo tudo que era necessário
para que o outro tivesse tudo aquilo que eu quero para mim. Lá no livro Consolador, na questão 240, Emmanuel vai fazer uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, ó, de algum modo, Emmanuel vai responder uma pergunta interessante. De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Então ele faz uma pergunta direta. No estágio em que nos encontramos, é possível conceber esse estado de consciência plena, nesse plano, no nível de evolução em que ele se encontra? Hoje nós somos um planeta de provas e expiações, arranhando o início da regeneração. Demoraremos, de acordo com os nossos desejos e as nossas ações, um período relativo para alcançar o processo de regeneração, onde a dor, o sofrimento, eles ainda vão continuar existindo, mas eles farão menos estardalhaço do que o bem. O bem vai prevalecer. E aí, a resposta é a seguinte, a respeito da felicidade. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face deste órgão. Porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre, que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino. E aí ele volta a falar da sua consciência. Os instrutores nos orientam que na generalidade, ou seja, dentro da coletividade a que nós pertencemos, a nossa individualidade pertence a uma coletividade. E o planeta evolui de acordo com que essa coletividade evolui, intelectualmente e moralmente. Intelectualmente, nós avançamos e temos avançado muito. Hoje nós estamos trabalhando com computadores quânticos. O computador quântico faz um sem número de vezes operações muito mais complexas que computadores dos mais sofisticados demorariam milênios para resolver. Então a gente avançou muito intelectualmente. A grande pergunta que está contida nessa resposta é a respeito do quanto evoluímos moralmente, enquanto coletividade. Olha, meus amigos, obviamente, nós evoluímos enquanto coletividade. Se a gente olhar para 100, 150, 200 anos atrás, não precisa avançar muito, não. Há 200, 300 anos atrás, a gente estava queimando gente na fogueira. Normalmente. Há uns 400, 500 anos atrás, a gente estava cortando a mão de ladrão, porque era da lei. Então, moralmente, nós evoluímos. Mas quando a gente olha essa evolução a despeito dos ensinamentos do Cristo, a gente percebe que ainda falta uma caminhada muito longa para o nosso processo de evolução moral. Porque a gente ainda permite que pessoas morram de fome. Não é por falta de comida. A gente aceita que pessoas, numa época dessa de chuva, estejam nas ruas. A gente passa muitas vezes por essas pessoas e se julga, e se coloca no direito de julgar. Ah, está assim por causa disso, está assado por causa daquilo. E tudo isso nos afasta do ensinamento, da vivência, do ensinamento do Mestre. E é disso que os Espíritos estão tratando em relação à felicidade. A felicidade não é individual. Porque quanto mais a gente evolui como espírito, mais sensível à dor alheia nós ficamos.
É uma relação direta. Se nós ainda nos achamos no direito de apontar o dedo para quem quer que seja, do sofrimento de alguém, e nos colocar na posição de juízes, é porque a gente aprendeu muito pouco da moral do Evangelho. E nós estamos vendo isso cotidianamente, em todos os lugares. E isso é muito triste. Porque isso faz com que esse avanço em direção à felicidade seja retardado, fique mais lento. E aí, por isso, que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, e principalmente ao longo desse período de pandemia, o Brasil apresentou uma escalada vertiginosa na venda de medicamentos para ansiedade, depressão. O que está faltando para nós? É mais matéria? É mais posse? É mais viagem? São mais selfies para postar? Porque a gente, na maioria das vezes, quer passar uma imagem de felicidade para aquelas pessoas que a gente muitas vezes nem conhece. Eu tenho algumas pessoas assim que são próximas, que às vezes a gente vê assim, quando sai para qualquer lugar, a primeira coisa quando chega no lugar é tirar uma centena de fotos. Para depois, no final do evento, dentre as 100 e tantas fotos, buscar uma ou duas para postar, para externar sua felicidade. Quantos de nós não fazemos isso? Nós estamos tratando da felicidade, da satisfação da felicidade ou da satisfação do nosso ego? De mostrar a comida que a gente está comendo, a viagem que a gente está fazendo, as risadas que a gente está dando, mesmo que a gente saiba que aquilo é tudo de mentira. Quantos de nós, então, não estamos vivendo essa situação agora, neste momento? Quantos de nós já não estamos enredados nesse círculo vicioso? É como se fosse o usuário de drogas, de entorpecentes. Ele sempre está buscando mais uma dose para manter o estado de inconsciência. Nós estamos entrando por isso na necessidade de exposição. E isso nos afasta da essência, porque a gente começa a deixar de perceber tudo aquilo que realmente acontece ao nosso redor. E é a respeito disso que lá no início do século XIX, nos meados, melhor do século XIX, com o advento da doutrina espírita, que se colocou de forma muito mais clara e objetiva para nós, nesse arcabouço doutrinário que a doutrina nos oferece. Nós não aprendemos. Mas bem, entrando na questão 922 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta essa pergunta é uma pergunta muito interessante, que o Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então ele está falando que existem diferenças sociais, a gente sabe disso. Mas ele pergunta se existe uma medida básica de felicidade que atenderia toda e qualquer pessoa. E aí os Espíritos respondem o seguinte: dentre aquele entendimento do que é realmente felicidade, eles respondem que para a vida material, felicidade é a posse do necessário. E é isso que dói. Porque nós sofremos não pela falta do necessário, mas pela falta do supérfluo.
Não é isso? A gente sofre porque não consegue trocar de carro. A gente sofre porque a casa do fulano é melhor que a nossa. A gente sofre porque eu ganho X e queria ganhar X mais Y. A gente sofre porque o fulano conseguiu a posição que eu desejava. Então os Espíritos colocam para nós que para a vida material, a felicidade, para que se consiga felicidade, é exatamente a posse do necessário. Quem tem mais do que o necessário para viver é, quem fala isso é o Chico, né? É o quê? Ah, não. Olha que duro ouvir esse tipo de alerta. Mas mais duro do que ouvir é continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Mas aí os Espíritos continuam falando o seguinte. Então falou para a vida material, e aí eles falam o seguinte: para a vida moral, o necessário é o quê? A consciência pura e a fé no futuro. Mais uma vez, um quesito para que a gente alcance a felicidade é consciência plena, consciência pura. E a consciência é um negócio interessante, porque todas as vezes que a gente vai fazer qualquer coisa errada, qualquer coisa, a consciência vem e alfineta. E aí eu finjo que não é comigo, ela vem e alfineta um pouquinho mais força. Mas não me impede de fazer. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Que é o nosso direito de aprender a partir das nossas escolhas. Por isso que a doutrina espírita não é para qualquer um. Porque tem gente que vai ouvir esse tipo de coisa e não vai voltar aqui nunca mais. Porque ele começa a ser o responsável, não é o padre, não é o pastor, não é o mentor, não é o mentor espiritual, não é o anjo da guarda. Aí fica difícil, né? Porque enquanto eu tenho a possibilidade de terceirizar a responsabilidade, não, isso aí eu fiz porque eu não sabia. Mas a partir do momento que vem senta no banco de casa espírita e começa a perceber que a consciência é o juiz, que todo mundo tem consciência, e que dentro da consciência de cada um dos indivíduos está contidas as leis naturais, aí lascou. Porque aí a gente sabe que vai chegar lá na hora do juízo e não vai poder falar assim: ah, mas eu não sabia que era assim. Porque se ousarmos falar que não sabia que era assim, a nossa consciência vai falar assim: ah, realmente, você não sabia, mas então, peraí, então. Você está vendo essa tela aqui, ó? Vê se reconhece essa pessoa que está aqui. Ah, é você? Você lembra lá quando você estava lá na fraternidade, Chico Xavier, que você estava lá fazendo palestra, falando a respeito de felicidade? Aí como é que eu vou falar aqui? Não? Aí se eu fingir que falar que eu não lembro, eles vão passar o cheiro, as lembranças. Não tem como. Então por isso que doutrina espírita, quem senta em banco de casa espírita e permanece, é porque já tem a consciência dilatada total. E precisa entender que a responsabilidade por essa consciência dilatada é maior ainda. Porque às vezes, nós espíritas, nos achamos a última bolacha do pacote. E olha, meus irmãos, a cada dia que passa dentro da doutrina espírita, eu percebo que nós, e principalmente aqueles que têm mais responsabilidade dentro da casa espírita, são os que mais erraram algumas encarnações passadas e que continuam errando nessa. Mas isso não é para desanimar, não. Porque outro dia eu fui questionado por um amigo meu que sabe que eu sou espírita, questionou a respeito de um posicionamento meu, de uma situação. E ele falou: ah, mas se você é espírita, você parece tanto espírita. Eu falei: realmente, tem vícios, sou um espírito em processo de construção, erro, e não posso me dar ao deleite de esperar que os espíritos venham fazer aquilo que me compete. É óbvio que eu estou aqui usando da palavra, e é óbvio que eu erro, como todos nós.
Agora, por que eu erro? Porque eu sou imperfeito, porque eu tenho vícios morais, físicos, seja ele da ordem que for, eu vou me abster da responsabilidade de vir aqui falar. É óbvio que as palavras vão comover, e o que vai arrastar são os exemplos. Não tem dúvida. No entanto, é imperativo que aqueles que têm determinadas capacidades que assumam os compromissos, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. É assim que funciona. Então eu não posso me furtar. Há um tempo atrás, eu fiz essa caminhada de me furtar a responsabilidade de vir para a tribuna, de participar de trabalhos espíritas, exatamente com crise de consciência, até entender que não é responsabilidade dos espíritos fazer o trabalho nosso. Então, arregaçar as mangas e fazer o trabalho do bem é responsabilidade nossa. E é isso que vai permitir fazer com que nós tenhamos determinada estrutura para, num determinado momento do nosso processo evolutivo, alcançar a felicidade. É assim que funciona. Eu vou esperar a felicidade deitado no sofá. Vai esperar. Às vezes até vai alcançar, mas vai demorar um sem número de encarnações. É assim que funciona. Lá no item, no capítulo 16, no item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos alertar a respeito de mais alguns, vão fazer algumas considerações. Eles colocam assim, isso é muito interessante, eles colocam assim: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. É um apego, pessoal. E a gente apega. Olha, eu sofro quando eu perco as coisas. Seja uma coisa mínima e eu ainda sofro. Passou meia hora, eu falei, meu Deus do céu. É um apego que a gente dá às coisas materiais e que a doutrina espírita fala para nós que são transitórias. Olha que doideira. A gente se apega, a gente deixa as coisas que são perenes, imperecíveis, em troca daquilo que a gente não vai conseguir levar. Tem uma figura alegórica que vai ilustrar bem isso. Aqueles programas de Silvio Santos que a pessoa está com fome, e aí fala assim: você quer trocar uma torradeira por um carro conversível? A pessoa diz: sim! É isso que nós estamos fazendo. Toda vez que a troca é desfavorável, a gente vai falar assim. E toda vez que a troca é favorável, ou seja, as coisas perenes pelas coisas materiais, a gente vai falar não. A diferença é que nós espíritas estamos fazendo isso sem fone. Percebe? Nós estamos fazendo sem fone. Os nossos outros irmãos ainda têm a desculpa do fone, não está ouvindo qual é a proposta de troca. Nós não. Nós estamos ouvindo, estamos processando, usando o livre-arbítrio para fazer escolha errada. Mas os espíritos superiores têm paciência conosco. Eles sabem que nós ainda estamos recalcitrantes em entender o cerne do Evangelho, o conteúdo do Evangelho. E isso é muito sério. Nós precisamos aprender a entender a dor do outro. Nós precisamos aprender a não comungar com o mal, por mais que a gente queira. Porque seremos chamados à responsabilidade por estarmos comungando com o mal. E o mal
não tem pudor, se traveste de bem. Até um determinado momento em que a gente descobre que o mal travestido de bem é mal, e por opção própria, a gente finge que não vê e continua. E aí a gente esquece dos ensinamentos basilares. E aí esse item 14 continua dizendo o seguinte: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Quem já ouviu dizer aqui que gaveta, caixão não tem gaveta? E não é mentira. E mesmo se tivesse. E mesmo se tivesse até fundo falso. Não ia adiantar. Aí continua dizendo: sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou e tendes que lhe restituir. Ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reveta em favor dos que não têm sequer o necessário. Supérfluo e necessário na mesma frase. O que está falando para nós aqui? Se a gente tem mais do que necessita, que esse mais do que necessita que temos se reverta em prol do outro. Que a gente não se cristalize vendo a dor do outro. Não importa o motivo pelo qual a pessoa está passando por um momento de dor. Não importa. Não é responsabilidade nossa buscar informação do porquê a pessoa está passando por aquilo. Nosso dever moral é ajudar. Ponto final. Ah, mas o cara está bêbado pedindo dinheiro e eu vou dar dinheiro para o cara beber mais. Se o seu coração lhe manda, naquele momento, doar, dar, dê. Porque somos responsáveis pela interrupção do fluxo de amor que chega até nós. Quantas e quantas vezes a espiritualidade não se acerca de nós por meio de um desses indivíduos para nos oferecer a oportunidade de servir. E aí a gente se sente no direito de julgar. A minha filha uma vez me perguntou, e essa pergunta foi definitiva para mim. Ela via, a gente estava no carro, muitas vezes eu ajudava nessa situação. A pessoa chegava, não pedia dinheiro, alguns eu dava e outros eu falava que não tinha. E eu falei com ela exatamente isso. Quando o fluxo de amor chega e eu sinto ele chegando, eu não quero saber qual é a situação. E depois eu fui aprender que, independente desse fluxo se acercar de mim ou não, a minha função é ser útil. E aí, a reversão é diferente, porque a gente faz aquilo que tem que ser feito. Eu, por exemplo, não resisto a pedido de comida. Pode ser a situação que for. Chegou a me pedir comida, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu vou e faço a minha parte. Porque não me falta nada. E o direito que os meus filhos têm, eu quero para todos. Isso me incomoda. Nós fazemos a campanha do quilo lá no Tintino. Já tem uns 15 anos que eu participo do trabalho da campanha do quilo. E aí a gente ficou parado da pandemia, né? E eu juro para vocês, desse período todo, a gente nunca viu tanto sofrimento e carência quanto a gente tem visto agora. Sabe o que é você chegar numa casa para pedir doação e a pessoa te chamar para entrar e abrir a geladeira com 3 crianças e mostrar que só tem água? Sabe o que é o alimento está dentro do carro e
Isso nunca aconteceu. Nunca tinha acontecido antes. E o sofrimento ser tanto que você tira o alimento que você acabou de recolher, faz uma cesta básica emergencial ali e entrega, porque a fome não pode esperar o cadastro. Nós estamos vendo isso. Aí a pergunta que a doutrina espírita manda a gente se fazer: tem como eu ser feliz num ambiente desse? Tem como a gente alcançar a felicidade nessa? Se a gente participa desse tipo de coisa? Se você vivencia? Porque eu coloco os meus filhos naquela situação. Porque aí amolece o coração da gente de forma mais rápida. Eu falo, se fosse meu filho pedindo, querendo comer. Porque os nossos filhos, o que eles fazem? Eles abrem a geladeira, mas não tem nada para comer, com a geladeira repleta. É mentira isso. Isso acontece com os meus. Não é assim que faz? A gente pode se dar o luxo da criança botar a comida no prato, a gente colocar e ela deixar a comida sobrar. A gente pode fazer isso? Não pode. Não pode. Responsabilidade nossa. E aí começa a fazer sentido, quando a gente pensa dessa forma, a frase do Chico, que eu já falei aqui um milhão de vezes, já falei nas outras casas, que ele fala para o Raul, e que o Raul narra no centenário do Amor ao Próximo. Ele fala para o Raul que ele deveria treinar insônia, porque ele jamais conseguiria dormir quando começasse a ouvir os gritos da humanidade. São esses gritos que incomodam, que deveriam nos incomodar. E a humanidade clama por misericórdia. Não pelo supérfluo. Nós estamos falando do necessário. Nós estamos falando do básico. Nós não estamos falando lá na África, não. Nós estamos falando aqui em Leopoldina. Nós estamos falando dos bolsões de pobreza que existem nessa cidade. Que existem em Cataguases, Juiz de Fora, ali em Paraíba, Vale do Mucuri, por aí vai. Nós estamos falando disso. E já encaminhando, pessoal, para o final. Mas a gente precisa responder, né? Se é possível ser feliz na Terra. Né? E aí, a gente busca lá na máxima de Eclesiastes. Né? Eclesiastes tem uma frase que fala assim: a felicidade não é deste mundo. E aí ela pode ser entendida de duas maneiras. A primeira, que há outros mundos mais evoluídos do que o planeta Terra, onde existe a felicidade plena. E a doutrina espírita traz para nós que realmente existem mundos mais avançados moralmente, mundos ditosos, mundos felizes, onde a felicidade é plena. Onde esse tipo de amargura, sofrimento, angústia não abate a coletividade. Porque a coletividade trabalha por meio das individualidades. E as individualidades trabalham todas remando para o mesmo lugar. E a segunda é que a felicidade, não estando no mundo material, ela pode ser encontrada no mundo interior, como consequência de todo dever retamente cumprido. Responsabilidade nossa, não é terceirizada. E aí, lá no livro O Homem Integral do Divaldo, a Joana vem fazer alguns comentários para a gente já terminar. E eu peço desculpa por ter passado os minutinhos. Ela fala o seguinte: olha, a vida feliz é um dar, um incessante receber. Toda doação gratifica, e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece
da hipertrofia da emoção retribuída e experimenta a carência mesmo estando em posse do excesso. Quando a gente divide, quando a gente dá, a gente recebe inúmeras vezes mais. Quantas e quantas vezes na campanha a pessoa fala assim: eu só tenho isso para dar. É igual aquela parábola do óbolo da viúva. Quando ela dá, não aquilo que estava em excesso, mas aquilo que ela sabia que ia fazer falta. E isso é crer. E isso é que é fé. Porque você só dá aquilo que vai lhe fazer falta quando a certeza da providência faz morada em você. Você sabe que não vai faltar. Não vai. Porque se você tem dúvida, você não dá. Fala, não posso dar, porque é o que eu tenho. Mas se você tem a certeza de que quando a gente entrega de coração, a gente recebe, você não pensa duas vezes. Você faz o que deve ser feito. E todo bem que fazemos é nosso advogado em qualquer lugar. Simples e direto. É assim que funciona. Eu nem lembrava que eu fiz isso. Lá no livro de André Luiz, quando André Luiz chega no plano espiritual, e aí ele vai vendo os registros, as pessoas que rezavam por ele. Uma era a mãe, e outra era uma senhora que ele ajudava nas consultas do marido, que ele fazia sem querer, não gostando da situação, mas fazia. É isso que a doutrina espírita vem ensinar para nós. Mesmo que eu tenha que fazer o bem por obrigação, que eu faça. Porque vai chegar um momento de tanto fazer por obrigação, aquilo vira um hábito. E essa obrigação deixa de ser obrigação. E passa a ser um comportamento cotidiano nosso. E aí, quando eu percebo, estou fazendo bem por satisfação. Mas comecei fazendo bem por obrigação. E essa felicidade nós não alcançamos por uma característica nossa, que está lá no capítulo 11, no item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Então, que nós, meus amigos, para alcançar a felicidade que tanto desejamos, que tanto sonhamos, que nós possamos trabalhar dentro de nós para combater o orgulho, o egoísmo, que são reconhecidos pela doutrina como chaga da humanidade. Meus amigos, eu peço desculpa por ter avançado no tempo horário. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Muito obrigado. Eu escutava mais meia hora. Muito bacana a gente ouvir